Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. É hora de relaxar, ligar o piloto automático, porque a resenha vai começar. Eu tô aqui com o Igor Mendes. Exatamente, embarque nessa experiência. Estou aqui com o Diego Silva e recebendo hoje Pedro Macieira. Já tem alguns outros sobrenomes, mas um amigo aí que eu tive prazer. Eu sempre falo isso. O mundo automotivo proporciona boas amizades. E a gente fez amizade. Um dia a gente nem sabia que ia estar trocando essa ideia. E estamos aqui no episódio inaugural. Isso aí, episódio 01 do Piloto Automático, Pedrão. Primeiro podcast aí que eu faço, mas é um prazer poder estar aqui. Tô me sentindo honrado. E vamos que vamos gravar. Mas tem algum segredo aí, cara, na tua vida de publicitário? Em algum momento você já foi radialista? Já fez alguma coisa parecida com o que você tá fazendo aqui? Não. Na minha faculdade tem uma matéria que se chama Rádio TV, mas nada parecido. Nunca me imaginei poder estar gravando um podcast. É muito diferente para mim. E engraçado que a tua faculdade era de publicidade, né? E aí, como é que tu veio parar aí para ser um grande vendedor? Então, vou começar no início, né? Eu sempre fui um apaixonado por carro por conta do meu pai. Meu pai é o meu maior incentivador aí na minha profissão. Desde pequeno, ajudava ele a lavar os carros, opinava na escolha dos carros lá de casa, da minha mãe, dele. Participava de todas as negociações e fui alimentando esse amor automotivo do meu pai e trazendo para mim. O assunto que eu mais falo com meu pai até hoje é automóveis. Tem aquele pai que gosta de falar de futebol com o filho e tal, mas lá em casa sempre foi carro. O Pedro é aquele tipo maluco que se empolgava tanto com o carro que ele começou, cara, vou ter que aprender disso que eu vou ter que influenciar o coroa, mano. Com certeza. Como é que eu consigo me meter na compra, né? E o legal disso aí é que no Brasil meio... Ou o cara gosta muito de futebol, gosta muito de Fórmula 1, né, cara? Com então certeza. tu tem duas vias pra ir, tu foi na lá via automotiva. Lá em casa é carro. Meu pai foi me alimentando, desde pequeno ele assinava a revista Quatro Rodas, aí a gente lia lá junto, comentava sobre lançamentos que ia vir de carro. Meu pai me levava também para todos os salões de automóvel que tinha em São Paulo. Era o programa que eu mais gostava de fazer. A gente ia de carro, né, daqui, lógico, a gente ia de carro conversando sobre carro no caminho, né, as 5 horas de viagem do Rio até São Paulo. E chegando lá era um parque de diversão. Tem até um episódio que é engraçado, uma vez eu fui com meu pai e eu fiquei tão fissurado lá com os carros que tinham lá, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, e eu acabei me perdendo do meu pai. Agora, uma curiosidade. Se você tivesse hoje, de novo, no salão do automóvel, e tivesse um carro que fosse te fazer se perder de novo do seu pai, qual carro seria esse dos que você já vendeu? G63, que eu sou apaixonado, eu já vendi algumas, e a GT Black Series, que pra mim é um carro que brilha meu olho quando eu vejo. Quando você se perdeu, foi porque, tipo assim, você perdeu noção do que tava no contexto e ficou olhando pro carro ou... Como é que foi? Foi empolgação. Mas você lembra disso? Lembro. Com clareza? Lembro. Eu era muito pequeno, devia ter 8, 9 anos no máximo. E aí eu ficava tão fissurado com os carros, porque o salão do automóvel antigamente, ele trazia alguns carros que iam lançar daqui a 5 anos, 8 anos pra frente. Então tinha muita coisa futurística, eu ficava louco. Eu ficava andando lá, nesse episódio eu me perdi do meu pai e eu só consegui achar ele porque tinha uma moto lá num galpão lá, que tava suspensa, tipo uma Panigale, uma moto muito especial. E aí eu subi em cima da moto, comecei a gritar o nome do meu pai, até que ele me encontrou. Imagina que onda. Teu pai deve ter contado essa história pra muita gente, né, Com cara? certeza. Pô, eu penso hoje no Felipe, já pensou o Miguel. Caraca, e como é que foi não, cara? Pô, meu filho se interessou muito por um carro, se perdeu no salão do automóvel e me achou em cima de uma Panigale, pô. E assim, também tinha outras coisas. Meu pai me levava pra corrida também de Stock Car. A minha infância toda foi carro. Também teve uma época também que meu pai queria vender carro, aí a gente ia numa feira de carros, que ele levava carro para vender, e eu ia lá, participava da negociação, tinha já esse um pouco de vendedor também. Porque rapidinho, todo mundo acha que a parada começa hoje, né, cara? Vendendo várias Mercedes e tal. Já começa desde pequeno. Eu tive a oportunidade, eu tava com dificuldade de vender um carro, não conseguia vender de jeito nenhum. E eu lembro que eu fui pra esse lugar que é muito raiz. É maneiro, é uma forma diferente de vender o carro lá na Washington Luiz, né? Tu vendia, tu colocava aquele papel, né?
vendo o meu carro, aí botava ano, quilometragem, e aí a pessoa ia andando lá, virava tipo uma Web Motos ao ar livre. E aí tu já fazia a negociação ali na hora mesmo, já resolvia tudo, marcava cartório segunda-feira e resolvia. Todo mundo acha que a ideia já vem pronta, né? Na verdade, vem uma curva de aprendizado lá de trás, de como começou a vender um carro com digital. É. E ali é legal na Austin Luiz, quando eu vendia com meu pai, porque todo mundo ali, independente da profissão, incorporava um vendedor, né? Porque você parava o teu carro assim e do lado vinha alguém ver teu carro, tu tinha que falar as qualidades, os benefícios do teu carro. O maior tudo encontro de vendedores, cara. Era o maior encontro. Só carro antigo, mas era muito maneiro. E assim, sempre quando eu ia pra lá, dava venda. Era dificilmente ir na Austin Luiz lá vender um carro e não conseguir vender. Mas por que você mudou de ideia? Você tinha quantos anos? Ah, essa época aí devia ter até 10 anos, assim, que eu ia com meu pai lá pra vender carro. Isso tem muito tempo, tem E, mais porra, de 20 anos. daí até o momento aí da tua faculdade que você viu uma porta se abrindo pra trabalhar com carro. Como é que você procurou essa porta? Então, eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda. E aí, eu nunca fui bom aluno no colégio. Eu era ótimo. Eu já repeti de Caraca. ano. E assim, Fake news. eu era a ovelha negra da família. Minhas irmãs hiper inteligentes, todas fizeram faculdade pública, tudo da área médica. E eu era lá um maluco que gostava de carro e só fazia besteira. O cara já fez o jabá com as irmãs, ó. A minha mãe sempre comparando. Pô, tua irmã é médica, a outra enfermeira, você vai ser o quê, Pedro? E eu lá, gostando de carro. Aí foi quando eu decidi trabalhar cedo. Meu primeiro emprego, eu comecei faculdade de publicidade e propaganda, e já no primeiro período eu já falei, não, vou ter que estagiar. E aí saí distribuindo meu currículo em todas as lojas de carro que tinha, e aí foi quando eu comecei meu primeiro estágio, que foi na Fiat. Eu trabalhava lá com telemarketing. Mas você foi a pé? Fui a pé distribuindo, perto da minha casa tem uma concessionária da Fiat, e aí deixei o currículo lá, falei que queria trabalhar com carro, na entrevista sabia todos os modelos que tinham ali no salão. E aí a moça lá do RH ficou encantada pelo meu interesse por automóvel, por ter essa paixão com carro. Isso foi na freguesia? Foi na freguesia. Você nasceu na freguesia? Sim. Não, nasci no Meyer. Nasceu E no aí Meia? depois eu me mudei pra freguesia. E aí... E teu pai é baiano? Não, meu pai hoje mora na Bahia, mas por conta de aposentadoria. Ele quis ir pra um lugar mais calmo do que o Rio de viver a Janeiro. vida. Fui relaxar com a minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar lá na Fiat, mais por interesse de automóvel, não por interesse na área que eu estava fazendo, porque era telemarketing. Mas era bom ter esse primeiro contato com automóvel. Eu conhecia todos os carros que estavam ali na Fiat. E aí lá, o que eu fazia? Eu ligava para os clientes para agendar revisão, para trazer para a concessionária, fazia um pós-venda ali daquela concessionária que eu trabalhava. Você não vendia carro nessa época, era Não parte vendia. de Era mais parte de oficina e pós-venda pós-venda. oficina, agendamento. Mas assim, adquiri bastante experiência, trabalhei lá nessa área por 2 anos. Eu ficava numa sala assim, lotada de pessoas ligando para clientes. E engraçado que nessa área só tinha mulher. Eu era o único homem que ficava lá na sala ligando para cliente. Era um trabalho bem cansativo porque tu ligava para mais de 2.000 clientes por dia. Sim. Para agendar uma revisão, perguntar se o cliente está gostando do carro ou não. Mas isso era legal, porque nessa empresa eu vi o cuidado que eles tinham com o cliente após a compra do veículo. Mesmo eu sendo um cara novo naquela época, eu devia ter 18, 19 anos, mas eu vi a preocupação, assim, de você comprar um carro e depois você dar um bom atendimento depois. Então, o Isso era segredo... Isso era mais ou menos em que ano? 2012, por aí. 2012. 10 anos atrás. E aí, tu começou na Fiat? Comecei na Fiat. E como é que foi essa trajetória até chegar lá na água? Então, eu comecei na Fiat, e aí depois tinha aquele papo que eu tinha que saber falar inglês para poder trabalhar numa empresa melhor. E aí foi quando eu resolvi fazer um intercâmbio. Eu saí da Fiat para fazer um intercâmbio, melhorar meu inglês e depois ir para um emprego melhor. E aí eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhava numa estação de esqui na área da limpeza. Aonde? Em Seattle. Em Seattle? Não Frio. Muito frio. Mas eu gostava, pratiquei o esporte, foi muito legal essa experiência. E aprendi muito, porque eu nunca tinha morado sozinho, morava com meus pais. E ali eu criei uma certa maturidade, comecei a gostar de ganhar dinheiro. Foi importante pra caramba na minha vida.
e não tinha nada a ver com a minha área, mas me trouxe muito aprendizado e além que eu melhorei meu inglês. Tu acha que isso foi decisivo pra tu tomar as decisões que tu tomou até chegar onde tu tá hoje? Cara, foi muito importante, porque eu virei uma pessoa mais madura, assim. Comecei a ganhar dinheiro cedo, então me trouxe mais maturidade. Aí depois, quando eu voltei pro Rio, falei, não, agora eu vou para um emprego melhor, na minha área. Né? Porque eu trabalhava ali na Fiat, era um telemarketing, mas não era exatamente na área de publicidade. Sim. Aí foi quando eu descobri que tinha uma agência de publicidade focada em fazer marketing para concessionário, que se chamava V-Motos. E aí, uma coincidência, eu tinha uma amiga da faculdade que trabalhava lá, e aí deixei meu currículo com ela, fui chamado, e aí entrei lá como estagiário de mídias sociais. Não, mas então, peraí. Tu entrou na Mercedes Não, isso é bem antes. antes da Mercedes? Não, eu saí da Fiat, Sim. depois eu fiz o meu intercâmbio, Sim. e depois eu comecei a trabalhar na V-Motos. Ah, foi direto na V-Motos. Foi na V-Motos. Sim. Lá na V-Motos, hoje a gente vê Instagram, que é a maior Aham. plataforma que tem de rede social, mas na época não tinha. Era só Facebook. Facebook tava começando ainda. Pegou a beiradinha do Orkut A ainda. beiradinha do Orkut. E eu que fazia os posts para essas concessionárias. Pô, legal. Essas concessionárias, ela pagava lá pra gente fazer site. Tinha um integrador, que a gente que criou. E eu que fazia as redes sociais. Por exemplo, você é dono de uma concessionária, eu que criava arte pra você lá pra Uhum. postar. Tava nascendo uma cultura nessa época, né? O mercado ainda não nascendo tava. aquela cultura de rede social, Facebook, de post e tal. E aí eu administrava muita página. Tipo, acho que o nosso portfólio lá devia ter uns 100 concessionários no Brasil. Tinha vários grupos grandes, era muito legal. Assim, eu tava trabalhando com carro indiretamente, né? Uhum. Porque eu que fazia, eu pegava, sei lá, um layout de um super carro da Mercedes. Eu que montava a arte e tava na minha área, que era publicidade. Então eu adorava o que eu fazia também. E aí eu comecei a trabalhar lá como estagiário, eu fui subindo, depois virei analista e depois Curiosidade. Qual Ah. era teu carro na época? eu tinha um i30. Ah, já tinha um bom carro. Qual foi o carro que você foi colocar a roda lá com a gente na loja? Na Widme? Meu segundo carro eu botei roda, foi uma ideia. Já botei roda também num Polo também. Eu comprei aquele Polo peladão que não vem roda, não vem nada, manual. E aí eu botei uma roda lá na Widman. A Widman era uma referência assim pra mim. Eu Aham. sempre fui super bem atendido lá, antes mesmo de conhecer o Igor. Eu nunca esqueci. Teve uma vez que eu furei um pneu aqui na Avenida das Américas. E aí eu tava perto da Widman, levei meu carro lá, mesmo com o pneu furado. E aí o rapaz lá me atendeu muito bem, resolveu o meu problema do pneu. Aí eu falei, e aí, quanto é que foi? Não sei o quê. Não, depois você me dá uma moral, não sei o quê. Ele não me cobrou nada pelo serviço. Legal. E assim, o mercado de oficina é muito pichado, né? A Sim. gente vê muita coisa ruim. E ali, antes de conhecer o Igor, eu já tinha sido encantado Já ali tinha, com a Widman. Isso. Mas aí tu tava falando lá da tua trajetória. Então, aí eu comecei eu tava na V-Motos, né? Virei coordenador lá. E nessa época que eu virei coordenador, criaram o Instagram. E aí nessa época eu já fazia post para Facebook e mais post pro Instagram. E aí já fui meio que estudando essa parte de rede social e tal. Tava fluindo ali. Era uma coisa, era uma novidade, mas que todas as concessionárias estavam entrando. Só que aí, isso foi em 2016. Em 2016, teve uma crise no Brasil que muita empresa fechou, muita gente foi mandada embora. E nessa época, a V-Motos foi comprada pela Web Motors. E aí, para cortar custo, eles decidiram fechar o escritório aqui do Rio. E aí, eu e mais 40 pessoas que trabalhavam comigo foi mandado embora. E aí, eu fiquei assim, caraca, tô na minha área, tô bem encaminhado, mas aonde eu vou conseguir um emprego na minha área, publicidade com automóvel? E aí, eu não tinha outra agência, porque a Web Motors era a maior de todas. E aí foi quando eu falei assim, cara, vou deixar meu currículo em todas as concessionárias, na área de marketing, vou ver o que tem. E aí eu deixei em todas. Só que o feedback que eu tinha dessas concessionárias é que normalmente quem cuida da parte de marketing dessas concessionárias é o próprio dono, ou é o filho do dono. Então, eles não iriam me contratar.
porque já tinha aquele posto lá. E aí eu fiquei uns 4 meses desempregado, bateu aquele desespero. Nessa época eu tinha uma TR4, então o carro bebia pra caramba, não tinha dinheiro nem pra botar gasolina. Aí eu falei, cara, vou lá na Fiat de novo, que foi meu primeiro emprego, vou ver o que tem lá de oportunidade. Nem que eu volte pro telemarketing. Eu acho que assim, subir é legal, mas se tiver que descer, vamos descer também. E aí fui lá, a moça do RH gostava muito de mim, ela falou, Pedro, eu não tenho vaga na área, porque quem cuida é um dos donos e tal, mas se você quiser, tem vaga de vendedor. Você quer ser vendedor? E aí na mesma hora eu topava qualquer parada, já trabalhei como faxineiro nos Estados Unidos, já trabalhei com telemarketing, ganhando bem pouco, ganhava R$ 600 na época do telemarketing. Falei, não, bora, topo. Ela, mas trabalha sábado, feriado, nunca tinha trabalhado sábado e feriado. Eu falei, não, bora. Aí foi quando eu comecei. Aí eu voltei pra Fiat, mas aí ali eu era vendedor. Entendi. E aí foi quando, nessa época de vendedor, meus pais se mudaram pra Bahia. Meu pai se aposentou, quis sair do Rio de Janeiro. Aqui ele acha muito perigoso e tal. Fui morar em Porto Seguro com a minha mãe. Moram lá até hoje, estão bem, super felizes. E aí eu tava mobiliando a minha casa e tal. E aí eu comecei a ganhar muito dinheiro com venda. A venda começou a correr na minha veia. Esse lance de querer trabalhar sábado, feriado, que pra gente é muito ruim, pra mim era bom. Dia de sábado, às vezes na Fiat eu vendia 3, 4 carros. Então pra mim era ótimo. E como eu morava sozinho nessa época, cara, eu dava a vida ali. Eu acho que isso aí é um puta mindset, sabia? Quando você chega num ponto que você não vê o dia de trabalho como uma resistência. Na verdade, você fala assim, cara, que bom que eu tenho mais uma oportunidade dentro dessa semana pra fazer acontecer. Eu acho até que, na verdade, isso aí é o mindset de um vendedor. Né? Eu fico desesperado quando tem um feriado que vai parar tudo que tá relacionado a você. Eu falei, pô, tá maluco, agora comendo graça, eu não vou trabalhar. Pô, tá maluco. Pô. Por exemplo, sexta-feira que passou agora era feriado, eu tava de folga, o RH falou, não, Pedro, você tá de folga. Eu fui trabalhar. Pra que eu vou... Cara, é legal relaxar, ver Netflix com a minha esposa e tal, mas, cara... Tudo a oportunidade tempo, né? de dinheiro tá lá. Tem um carro de 6 milhões lá na loja. Na verdade, acho que o mindset é quando ninguém precisa te falar quando você tem que trabalhar. Você mesmo sente a necessidade de você ir pra você chegar nos seus objetivos. Exatamente, a produtividade. Isso é um mindset até pro dono do empreendimento. Com certeza. Ele tava lá. Ele tava lá? O dono tava lá no feriado. Poderia estar viajando em Angra, em Búzios, curtindo a vida, mas ele tava lá. Ele também é vendedor. E eu vejo muito proprietário, muito comerciante ou empresário que o cara não adere, que eu acho que já não tem mais espaço no mercado, não adere ao comissionamento, à produtividade. Então o cara quer pagar um salário seco e esse cara nunca vai querer trabalhar no feriado, nunca vai querer fazer nada. Então, o mindset é dos dois lados, né? É de quem paga e de quem recebe, que aí vai dar sucesso na certa. Com certeza. Eu fui numa palestra semana passada em São Paulo, que o João Adib falou da CIMED, ele falou um negócio muito interessante. Ele explicou como a empresa dele explodiu de vendas. Foi com a seguinte coisa. Ele percebeu que no mercado farmacêutico ninguém trabalhava sábado. E aí foi quando ele falou, se ninguém trabalha sábado, eu vou trabalhar sábado. E aí todo sábado, se não me engano, acho que são 2 sábados do mês, ele faz uma super ação de marketing em todas as farmácias e aquilo ali triplicou o valor de vendas dele. E aí ele explicou para os funcionários que aquele mês que a pessoa trabalhou é como se ela botasse mais um mês no ano dela. Porque se você multiplicar 2 vezes trabalhando por mês, vezes 12, dá 24 dias. Uhum. Então é mais um mês dentro de um ano. Sim. Mais um mês para você vender e ganhar dinheiro. Sim. Então... Não, e eu acho que ficar em casa? Se você não quer ganhar dinheiro, você não quer ser bem-sucedido, você não quer dar uma vida melhor para sua família, então bora trabalhar. Exato. E ainda mais quando você vende um produto tão específico assim, vendedor é muito confundido. Eu acho que no Brasil, isso foi falado pra caramba essa semana, teve um post aí do Flávio Augusto, que o vendedor, ele é tratado como se fosse a última escolha de uma pessoa que deu errado. Não, eu amo ser vendedor. Meio que venda foi um chamado, cara. Venda é a consequência do meu dia a dia. E tem muita gente tropeçando por aí, na minha opinião, porque não entende que o vendedor atual ele tem que se transformar, aquele vendedor do passado não existe mais. Não adianta você ter um Instagram, uma baita de uma ferramenta, e pô, nesse ponto tu é inspiração pra caramba. Não adianta você falar que vai acontecer, cara.
Ah, não tem essa que eu sou tímido e não coloco. Na verdade, é uma opção que cada um faz para É construir. mais uma ferramenta para te ajudar a vender mais, a se divulgar mais, a divulgar teu produto. E o Instagram é uma ferramenta que você vai divulgar pro Brasil inteiro. E o lance de você trabalhar sábado, você trabalhar todos os dias, você não ficar medindo muito a quantidade de dias, eu acho que é isso. Não. Execução de algumas coisas não tem a ver com falta de tempo, tem a ver com falta de prioridade. Exatamente. E você usar as ferramentas que você vai adquirindo durante a vida na venda. Por exemplo, você fez uma faculdade de publicidade. Isso me ajudou muito. O quanto isso te ajuda hoje, nessa época aí de tecnologia em alta, Instagram, vídeo, edição? Então, na faculdade eu tive noção de fotografia. Eu tive essa matéria, então eu tive contato com a câmera. Então isso me ajudou muito. Por exemplo, os vídeos que eu faço no meu Instagram, as fotos, eu tenho meio que um feeling para poder fazer uma foto boa e um vídeo legal. E é até legal você falar sobre fotografia, que lá na Água eu entrei como fotógrafo. Cara, de fotógrafo ao um dos maiores vendedores de AMG do Brasil. O que acontece? Eu tava trabalhando na Fiat, mas eu já tava pensando em crescer. E aí eu vi uma oportunidade lá na Água, Mercedes, de fotógrafo. Eu falei, cara, vou na entrevista, vou conversar lá com quem tiver que conversar e vou falar tudo que eu sei fazer e tentar uma outra vaga. E aí foi isso que aconteceu. Eu vi uma vaga de fotógrafo, eu deixei meu currículo para vaga de fotógrafo e lá na entrevista eu falei, olha, eu tenho experiência com telemarketing, eu sou formado em publicidade, já trabalhei numa das maiores agências de marketing digital do mercado. Inclusive, a gente fazia a publicidade da Água naquela época. Eu que fazia o Facebook deles. E agora eu trabalho com vendas na Fiat, mas eu quero ir para uma marca melhor, uma marca premium. E aí, assim, a Mercedes, o perfil de vendedor dela, até hoje, é aquele perfil daquele vendedor que já trabalhou em todas as marcas premiums e é uma pessoa mais velha. É um outro tipo de perfil. E aí não ia ter vaga pra mim. Então eu falei, eu Mas vou sabe lá, qual é um vou lance como que fotógrafo eu acho vamos ver o que eles podem me oferecer. um lance que tem a ver com venda, porque, porra, a gente vai contar mais na frente, pô, a novidade aí, meio que assim, acho que a coroação de um maior trabalho que você fez, você vai contar aqui, mas eu acho que tem muita gente que fala assim, meu trabalho é propósito, demora muitas vezes a escolher, porque tem um romantismo que o trabalho é fazer o que mais gosta. E eu acho que existe uma definição diferente, até baseada no que você fez. Trabalho é você fazer o que tem que ser feito para você fazer o que você gosta. Com certeza. E eu acho que assim, porra, você vai lá, identifica uma oportunidade, mas, cara, eu tenho que trabalhar de carro, o que eu sou bom? A gente fica querendo um diploma para querer uma vaga, eu acho que não é necessariamente um diploma, cara, o que eu sou bom e onde eu quero chegar. Porra, você começou na fotografia e quanto tempo você ficou nela? Só fazendo ela? Muito pouco. Por quê? Cara, o que aconteceu lá na loja? O dono lá da loja, o Isaac, é um dos caras que eu sou mais fã, assim. Pra mim, é o maior vendedor do Brasil. Ele sabia que eu tinha essa alma de vendedor, mas que eu tinha entrado como fotógrafo. Então, toda vez que ele cruzava comigo no corredor, ele me perguntava, e aí, Pedro, tu não vai vender carro, não? Eu falei, cara, como é que eu vou vender carro se tem outros vendedores lá embaixo? Eles vão ficar chateados se eu vender, eu não sou vendedor. Ele, não, pode vender, Pedro, eu deixo. E aí, ferrou. Aí quando eu vendi o primeiro carro, veio aquela comissão. Falam que o bom líder não é o cara que fala o que você tem que fazer, mas faz uma boa pergunta. Quantos carros você já vendeu, cara, de lado? Aí ele chegou, quantos carros você já vendeu? Aí eu ficava assim, meio assim, na primeira semana eu falei, não vou vender, respeito aos vendedores. E aí toda hora ele me instigava, até que eu fiz a primeira venda. E aí me deu muita alegria. Qual foi a primeira venda? Qual foi o carro? Foi uma C200. Eu lembro até hoje. Foi minha primeira venda. A primeira venda ninguém esquece. E assim, foi uma coisa que nem eu mesmo acreditava, porque pra mim, trabalhar na Mercedes era um sonho. E como vendedor também é algo que eu nunca imaginava. E aí, depois que foi esse carro, e aí virou uma cachaça. Abriu a porteira. E aí eu fui vendo aonde tinha deficiências na minha empresa de vendas e fui exatamente ali naquele buraco trabalhando para poder vender mais. E esse teu mundo de publicidade e navegando
no Instagram do início e tudo. Tu acha que hoje é possível chegar onde tu chegou sem a tecnologia? Não, Impossível. impossível. O que que aconteceu? Lá na loja, o perfil de vendedor é de 40 anos para cima. E a maioria dos vendedores que trabalham lá comigo é aquele tipo de vendedor de porta. Porque assim, a Mercedes não tem tantas concessionárias no Brasil. Aqui no Rio, a gente só tem uma concorrente. Então, aquele cliente do Rio que quer comprar o carro, ele vai na loja pessoalmente, ele vai lá e compra. Só que eu comecei a enxergar que tem carro que é especial. Tem carro que não tem em todas as concessionárias do Brasil. E aí foi quando eu enxerguei que eu tinha que investir em marketing digital. E aí eu comecei a fazer anúncio lá da loja, eu tirava foto dos carros, bem feitas, né? Uhum. Anunciava na Webmotos, anunciava nas redes sociais. E aí foi quando eu fui conseguindo pegar aqueles clientes que a minha concessionária não pegava. Eram novos clientes de todos os lugares do Brasil e que não, às vezes, nem conhecia a minha loja, mas passou a conhecer pela minha postagem, pela minha divulgação na internet. Sim. E aí comecei a atender o Brasil inteiro. Hoje em dia, a maioria dos meus clientes, quase ninguém mora no Rio, porque quem mora no Rio já conhece o dono da minha loja, porque esse mundo de carros de luxo é muito pequeno. Tem poucas pessoas aqui no Rio que tem condição financeira de comprar um Mercedes, então todo mundo se conhece, todo mundo quer ser atendido pelo dono, mas tirando o Rio de Janeiro, eu sou o que mais vendo lá na loja pela rede social. Agora, aproveitando, cara, porque pra mim você é a maior referência em Mercedes. E, pô, pelo menos quando eu quero ter acesso rápido às informações Mercedes, eu vou direto na fonte, cara. Uhum. E, assim, aproveitando, né? A Mercedes é uma marca grande e ela tem algumas divisões que eu vejo que ainda é muito confuso. Tem gente que não sabe o que é uma AMG, o que é uma AMG Sport. Eu tô nesse time aí, cara. As diferenças eu quase nunca sei. Quando eu Pô. entrei na loja, assim, eu era fã da Mercedes, mas eu não sabia todos os nomes. É bem complicado mesmo. Só quem tá ali no meio ali, que gosta do produto, que é apaixonado, consegue decorar todos os nomes. Não, e a gente Carro. até tava trocando uma ideia, né? Porque uma coisa que tá chamando a atenção pra caramba nos últimos 15 dias é a nova sensação, cara, exclusividade na América Latina. A Água tá trazendo qual carro? Tá trazendo não, já tá lá no salão. A S680 Maybach. Ela é a única na América Latina. Para. Agora ele falou Maybach, mas esse é outra coisa. Quando eu falei do carro, eu confesso, eu não vou repetir aqui porque não tem necessidade, mas eu falei o nome errado várias vezes. Fala né? o nome errado que a gente quer saber. Não, cara, para com isso. Não, mas não tem problema. Eu só tô Maybach. Aí eu falei, não, é Maybach, é Maybach. Aí eu lembro que tinha um hip hop, não lembro se era o... Que não começa assim, Maybach Music, não tem? Tá ligado? Não. Mas eu só falei... Depois resgata essa vinheta aí, Johnny. Maybach Music, eu não tô ficando maluco não, cara. Mas eu só... DJ Khaled, acho que ele sempre manda essa no início da Eu só música. falei aí certo agora porque um monte de cliente veio me corrigir. Porque eu falava Maybach. Tem vários vídeos lá no meu Instagram, tudo falando Maybach. Aí um cliente me mandou mensagem: Pedro, a pronúncia certa é Maybach. Ele me mandou até o áudiozinho do Google, que você clica, reproduz a voz. Aí eu falei, agora eu vou falar certo. Agora, veio através desse cliente, eu falava errado também, não tem problema não. assim, pra quem tá assistindo a gente e quer entender um pouco da divisão da Mercedes, o que a Mercedes tem disponível hoje no Brasil e como é que se organiza assim, pô, Maybach é melhor que a AMG? A AMG não, elas não são a mesma coisa, elas competem em segmentos diferentes, Então, como é que... a Maybach é a categoria de luxo da Mercedes, é o topo do topo da marca. É aquele carro mais voltado para executivos e que gostam de andar no banco de trás. O banco de trás de uma Maybach é como se você estivesse dentro de um jato. Um jato super luxuoso. Isso que eu ia te perguntar. O cara que anda de Maybach, o dono da Maybach, é o cara que anda na primeira classe ou é o cara que já anda de jatinho? Cara, assim, é uma pergunta que os dois andam de jato ou de primeira classe. A questão é que, assim, o dono da Maybach não necessariamente vai dirigir ela. Eu acho que é muito focado em carro de quem anda no banco de trás. Aí eu devolvo a pergunta pra você, porque só pra lembrar, eu perguntei se é primeira classe, se já anda de jatinho, porque é um carro que custa 5,8 milhões de reais. É isso? Sim. É um valor bem expressivo, mas, cara,
se você sentar naquele banco e você tiver uma boa condição financeira, você compra, porque eu nunca vi nada igual. Eu já entrei em Rolls Royce, Bentley, a Maybach é muito diferenciada. Pô, Então- Johnny, dá pra tu botar o Não, vídeo segura, da Maybach aí? Segura o vídeo da Maybach. E só pra gente pegar a AMG. A AMG é um conceito super esportivo da marca. Então, a AMG é a versão performance da marca. Todo carro Mercedes tem a versão de entrada, exemplo, classe C. Tem a C200, C300, e aí tem a versão AMG desses carros, que seria C43 e C63. Aí eu vou dar o exemplo da classe A. Tem a A200 sedã e tem a A35 e a A45. A 35 tem 306 cavalos. A 45 já são 421 cavalos. Então, assim, todo carro tem aquela versão de entrada, mas para quem quer mais motor, a gente oferece mais duas opções. Agora, tem um pacote que ele não é um puro sangue AMG, mas já carrega ali uma parte do DNA. Exemplo seria da a A250. Sim, A 250 já tem... Porque eu vejo, por mais exemplo, quando o potência, pessoal vai lá na loja, pergunta muito 221 isso. Pô, qual é a cavalos. diferença de uma A250 AMG para uma A35 AMG? Onde é que começa essa... A potência, a roda, acabamento AMG. Por exemplo, a A35 já vem com volante AMG, cinto vermelho. Tá vindo agora com os modos de condução no volante. É acabamento e potência. Então, pra traduzir pra galera que tá no português claro, a AMG é o esportivo. É a versão esportiva. Legal. E aí a AMG tem todos os carros, existem AMG. Se você Sim. tá vendo um carro na Mercedes e fala assim, pô, esse carro não tem tanta potência como eu gostaria de ter, Uhum, a gente oferece a versão AMG. entendi. E aí a gente já vai para a divisão Maybach, que concorre, por exemplo, com a Rolls Royce. Quem é o concorrente direto da S680 no mundo Rolls Royce? Não sei se fala certo, mas acho que o nome é Ghost. É Ghost? É. Ghost, fantasma. Ghost. Ô, Johnny, o vídeo que o Diego tinha falado, desculpa eu te interromper aquela hora que eu tava pensando na MG, e eu te interrompo mesmo, cara. Não, vai- pode não gosto de interromper deixar você à falar, vontade. entendeu? E essa aí, o bacana, cara, esse banco faz massagem. Todos os bancos fazem massagem. Inclusive do motorista. O motorista nessa Maybach, ele é muito feliz, porque o banco dele faz massagem, tem almofadinha aqui no encosto. E quem vai atrás tem geladeira, tem a porta abre e fecha sozinha. Tem até taça personalizada Maybach para você tomar um champanhe atrás se você quiser. Tem 2 telas reprodutoras de vídeo. Tem carregamento por indução. Cara, e olhando Cara, o carro por dentro é uma espaçonave, né? Pô, esse jogo de luzes, sistema de som Burmester. Cara, o sistema de som dela não tem nada igual. Esse carro também ele é muito confortável porque ele tem a distância de eixo para S comum é 18 centímetros a mais. O eixo traseiro, quando você faz uma curva, ele acompanha o carro. Assim, vamos... Ele tem muita Cara, coisa. parece uma poltrona de cinema. Não, sabe traseiro o do que carro. eu acho? Acho que a Maybach, no meu entendimento, eles conseguiram fazer a melhor fusão de um super esportivo com uma limusine. Só que um super esportivo Carro é nunca doce. poderia ser uma limusine. Então Nunca. ele... Você entra dentro de uma GT Black Series, por exemplo, ela não vai ter um motorzão V8, mas não tem o conforto desse carro. Esse carro é motor com conforto. Esse carro tem 600 e poucos cavalos, é V12, então anda pra caramba. E quem vai atrás, tu tá dentro de um jato. E esse é um jato que ele vai, não tem nem explicação a forma que ele passa no solo, porque o carro é muito confortável, você não ouve ruído da rua, ele tem um sistema que você não consegue ouvir ruído que tá de fora. Se você quiser uma privacidade, ele tem uma cortininha que fecha também. Então, assim, é tanta coisa que agrega, que às vezes, assim, pra gente, 5.800.000, pode ser muito caro, mas tem muita coisa agregando. É isso que isso que eu acho que é importante a gente Sem falar. contar a exclusividade, né? Tu tem um carro Sim. que é único na América Latina. Agora eu vou dar minha É a opinião. diferença de preço e valor, né? Exatamente. Porque, por exemplo, assim, eu acho que as pessoas tendem a ter uma atração por respostas fáceis e universais. Eu quero falar assim, cara, qual é o melhor carro? Independente de quem seja me pergunta, eu nunca elejo o melhor carro. O melhor carro está muito ligado à sua necessidade. Exatamente. Ah, o que você quer? Você quer conforto? Você quer economia? Não importa. E eu sempre falo que qualquer escolha está ligada à prioridade. Conforme você vai priorizando, o preço vai aumentando. Ou você pode priorizar tudo que pode num carro,
ou você vai elegendo, não, poxa, eu não abro mão de esportividade, eu queria uma coisa um pouco mais econômica, eu tô falando assim, tô dando um exemplo absurdo de você começar num Up, né, da Volkswagen. Conforme você vai colocando todas as pessoas, não abre mão de nada, porque pra mim, o Maybach é não abrir mão de nada, mesmo. É motor muito forte, o carro desse tamanho faz de 0 a 100, acho que em 4,4 segundos, não é isso? Quanto pesa a barca? De cabeça assim eu não sei, mas assim, ele tem muito motor. São 600 e poucos cavalos V12, então o peso é insignificante. O carro anda muito. E o legal dele é que ele é um V12, que ele é tudo muito bem pensado. Ele não é aquele V12 que faz um barulho, ele é um V12 silencioso. Não tem, às vezes eu ligo o carro, não parece estar ligado. Eu nunca vi um V12 sem fazer barulho. Agora, você já reparou que um carro como esse, você já andou nele, não? Já manobrei dentro da loja, com muito medo. Você vê que o carro é extremamente silencioso. Muito silencioso. Nessas gerações mais modernas, o pneu influencia muito nisso. Com Porque certeza. o espaço que é dentro do pneu, conforme você roda, ele gera uma ressonância de ar ali dentro. Carros como esse, eles recebem uma camada de espuma. Eu fui lá na base do pneu que a gente... Sim. Pneu explicando pra vocês, botaram um Hankook. Botaram um Hankook? É um baita pneu. Eu já tive no centro de tecnologia lá na Coreia. É realmente assim. Eu acho que cada marca entrega um diferencial. Eu gosto de várias. Tenho as minhas prediletas para cada carro. Você nunca vai me perguntar qual é a tua marca favorita de pneu. Para cada carro, eu acho que ela vai ter um pneu, porque o pneu é uma mistura de um monte de variável que você pode entregar, tá certo? Sim, exatamente, com certeza. E não só essa parte interna do pneu faz a ressonância, como também o desenho dele faz uma ressonância e um diferencial enorme, principalmente no carro desse. Foi interessante você falar isso do Hankook, porque o Hankook era um pneu que até então não era... Você vê como as estratégias das empresas elas vão se cruzando. A Hankook ele não era um pneu tão conhecido mundialmente, hoje ele tá aí entre os top 6 maiores do mundo. Tá, se eu estiver errando por uma posição... Se tá num carro de 6 milhões, o pneu é bom pra caramba. Exato. E a gente foi, inclusive, na edição lá da Hungria, que é a DTM, né? Que é a Copa da Audi, Mercedes e BMW, e o Hankook era. A gente já via que vinha um movimento muito grande. Quando você vê o Hankook casando com o Maybach... Não, claro. Não, até eu posso falar uma coisa pessoal, que eu tô a vida inteira trabalhando com pneu. E assim, antes da gente visitar a fábrica da Hankook na Hungria, em Budapeste, a minha percepção mesmo vendendo o pneu, sabendo de tudo, porque tem muita coisa que você escuta e você aprende, mas tu só vai dar o valor quando você vê pessoalmente, né? Então, para você ver, entender o nível da organização deles lá, quando a gente foi entrar na fábrica, veio uma pessoa colando adesivo em todas as câmeras dos celulares e dizendo que não poderia gravar. Então, para tu entender o jeito que eles trabalham a tecnologia do pneu, é uma coisa muito fechada e provavelmente esse pneu foi desenvolvido durante a fabricação do carro. Porque carro desse, dificilmente eles vão pegar um pneu e vão fazer. Eles vão falar, eu tenho esse carro e preciso de um pneu para ele. Sabe quanto normalmente é o tempo que um pneu começa a nascer no lançamento de um carro? 4 anos antes. Caraca. Porque é mais ou menos assim, a gente acha, não é pneu, não, vem várias demandas da montadora, porque na real ela apresenta um projeto e pede para desenvolver com a máxima voz em todos os quesitos. Então ela precisa, o que ela vai priorizar numa Maybach? É um carro de 600 cavalos, então tem que ser robusto, vai carregar muito peso, o perfil é baixo porque tem que ter uma composição de carcaça muito resistente. Você não faz do dia pra noite, eu vou botar no computador aqui a 21 polegadas. Não, cara, tem a química. Lógico. Quantas camadas vai receber. Imagina quanto tempo o pneu dessa Maybach aí demorou pra fazer. Exato, é porque na verdade o que o tá falando é que o pneu é desenvolvido junto com o carro. O engenheiro mostra o projeto e aí passa para desenvolver o pneu. E parece assim, meio que... Opinião minha, né? Como é que a gente chega em 5,8 milhões nessa conta também? A gente vê o carro pronto ali, a gente tende a fazer uma conta meio errada. Não, tem tanto de LED, tem tanto de tela, tem tanto de banco. Falando em LED, olha essa observação. Só o farol dele tem 1.300.000 pixels de LED. Então isso aí daqui ilumina São Paulo. O motoqueiro que quer dar uma lâmpada. Quanto é que custa? Coitado de quem tá vindo na contramão. Quanto é que custa a hora do engenheiro que vai desenvolver esse carro? Quantas tecnologias foram assim? A gente tá falando do pneu, que não, que tá longe de ser algo simples, até porque a única coisa do teu carro que toca o chão, que garante a segurança. Demora 4 anos antes. 4 anos antes de pesquisa e desenvolvimento num carro tão complexo, é bizarro. Aí,
Quantos carros desse, você tem ideia de quantos carros foram feitos no mundo? Pouquíssimos. Pouquíssimos. O maior mercado desse carro é a China. 80% das Maybach vendidas no mundo é a China. Tô caçando algum chinês aqui no Brasil pra tentar vender. Pra ver se alguém É uma fecha. excelente tática. É. Tô à caça desse carro. É legal falar desse carro, porque ele é um carro caro e todo mundo da loja quer vender. Só que assim, ele não é um carro que você espera a pessoa vir até você. Você já começa a pensar nas possibilidades de quem seria o comprador desse carro. Então, você tem que fazer todo um estudo, tipo, teve um final de semana que eu botei lá no Google, as 60 pessoas mais ricas do Brasil, pela Forbes. Aí fui lá, saí seguindo, fui vendo quem tinha Instagram, quem não tinha, saí seguindo todo mundo. E aí fui sendo cara de pau, aquele vendedor cara de pau, porque esse vendedor tem que ser cara de pau. Sim. Agora, Eu fui lá, olhei lá, sei lá, pessoa, Irmãos Safra, Magazine Luiza, fica a dica, hein? Avan. Ó, Agora- não é pra copiar minha tática não, tá? Mas aí, Pedro, agora Nada se cria, cara. Tudo Cara, se olha copia. que- Alguns me responderam, hein? Ah, é? É. Pô, é bom. pô, olha só que puta insight. Ah, Pô, a gente tá cruzando aqui alguns conhecimentos. Pô, tá falando que vende a experiência. O papel do novo vendedor, que não é o cara mais que vende, pô, tem a lógica totalmente inversa, né? Tem carro que você vai esperar um momento certo, tem outro que você tem que criar um momento. Vamos falar de oportunidade de criar um exatamente. momento. Eu criei um momento. Eu fui lá, vi quem era as 60 pessoas mais ricas do Brasil, segundo a Forbes. Vi quem tinha Instagram, porque a minha ferramenta é Instagram, não Sim. tem o Agora- contato dessa pessoa. E aí eu fui lá, eu, cara de pau, mandei direct. Postei, marquei. Pensando. Alguns me responderam. Até agora eu não vendi, mas tô tentando aqui. Agora, pensando. Agora, vamos pensar que o carro pode entregar. Vamos embora. Performance absurda, luxo, experiência a bordo. Mas tem uma coisa que é um intangível que tá aí, que é o seguinte: ele te vende a autoridade de ser o primeiro dono de um carro de 5,8 milhões Eu da acho- América Latina. Eu acho que é isso aí o que tem o maior peso e é o que eu bato na tecla. E falo, olha, você vai ter um carro que ninguém da América Latina tem. Uma joia, Isso né? não, e é mais do que, uma na boa, joia. é mais que investimento em carro. A Quem tá Mercedes é uma pensando joia. em mídia, imagina, assim, a repercussão Eu já pensei nisso de também. quem compra esse carro. E, cara, eu duvido, assim, aí eu vou fazer um jabá do Pedro, duvido se você comprar, porra, a Maybach com o Pedro, você não vai estar, assim, cara, tipo assim, vai ficar divulgado, porque eu acho que Vai. cria uma autoridade. Não, pode Inclusive, explodir o carro você no que vai Instagram. comprar a Maybach, você já tá convidado aqui, eu tô olhando até pra câmera errada, você tá convidado pra contar de experiência como é que foi comprar esse carro, tá? O convite tá feito. É. E me leva pra dar uma voltinha. Eu acho que assim, vai sair. Se for uma pessoa que goste de sair na mídia, deixa de ser uma bela matéria, comprou carro de 6 milhões. Eu bato muito nessa tecla pro cliente, falando que é o único na América Latina. E eu fiquei sabendo que essa cor desse carro, que são duas cores, né? Uhum. A Mercedes não tá mais trazendo. Então, eu acho que esse carro, assim, ele vai ser único. Além de Agora, rapidinho, ser deixa eu único na fazer uma América Latina, provocação. acho que vai ser único nessa cor. São duas cores ali, né? Sim. E tem dois caras tem dois caras que falam sobre isso que são autoridade no segmento, quando a gente tá falando de carro. Você foi no evento do Adib agora, né? Aham. E Já mandei pra ele. Eu acho que eu já mandei pra ele mais de 20 vezes. mas ele vê. Não, ele me responde alguns carros. Esse ele não me respondeu, mas ele sabe que o carro existe. Porque o Adib, eu, cara, admiro demais o cara como empreendedor. Mas eu não cheguei ele através do produto dele. Eu cheguei antes através da experiência. Exatamente. Porra, eu não foi porque a caixa amarela ali da CIMED se destaca na prateleira. Foi diferente. Eu sou pirado em carro. Comecei a ver os amarelinhos com uma proposta de grafismo muito diferente. A frota da CIMED de carro, ela traduz um pouco o que é a marca dela, certo? Essa estratégia de brand que o Eric Shibata, que é o design dele, fez, eu acho que fez total diferença pra marca, porque amarelo é uma cor que, por exemplo, eu não uso camisa amarela. Mas tu sabia que no evento da CIMED eu comprei um casaco amarelo? Pô, e o casaco é irado, pô. Então, assim, eu acho que a missão dele ali foi uma missão cumprida, porque ele conseguiu mostrar o amarelo como objeto de desejo e um carro amarelo que nunca ninguém compraria. Eu já vendi carro amarelo e até hoje as pessoas me pedem, Pedro, tem alguma A35 amarela?
Que era um mico de vendas, agora é um objeto de desejo. Porque olha só, quem proporciona experiências diferentes, eu acho que a Psimed proporciona uma experiência de compra totalmente diferente. Vamos dizer que tem que viver uma experiência diferente sempre para querer proporcionar o outro. E, cara, é uma experiência ter um carro de 5,8 milhões. Deve ser uma outra experiência. Tem nada igual. Só de você. E o outro que falava isso, você imagina quem é que eu vou citar? Não. Não, que o carro tá ligado à autoridade, que vende mais. Alfredo, pô. Ah, sim. Toda hora eu até ele postou, ele fez um comentário lá, hoje eu fiz um spoilerzinho de como é que tava o ambiente aqui. Ele, porra, sempre falei que tinha que ter um podcast pra gente falar sobre carro e tal. O Alfredo foi a primeira pessoa que... Eu cheguei até ele também via Instagram. Ele foi teu alvo pra você vender. Não foi. Eu não cheguei nele com objetivo de venda. Eu cheguei com ele em objetivo de parceria. Que eu já admirava ele. E ele também é um publicitário. Então eu cheguei a ele oferecendo alguma coisa pra gente fazer alguma parceria na Água. E aí ele foi meio que a primeira parceria que a gente fez de influencer. Uhum. E aí depois criou uma amizade, eu já vendi carro pra ele. Não pra ele, né? Pra uma das pessoas que trabalham pra ele. Mas ainda tô tentando encaixar o carrinho nele. Mas ele é uma pessoa... vender pra vendedor é muito complicado. Vender pra vendedor. E puxando essa história aí, que eu sou curioso pra essa parte de vendedor, porque eu amo vender também. Como a gente vai estar aqui cultivando vendedores, a galera vai estar olhando aí e a tua concorrência com certeza vai aumentar depois desse podcast. O que é a diferença que você vê desde quando você trabalhava na Fiat, que é uma multinacional enorme, mas mais nichada no carro mais popular, tem todas as gamas, mas não chega a ser uma linha premium. O que tu vê de diferença de como que o vendedor... como que ele tem que se comportar de um jeito do outro? Tu acha que a vestimenta vai dar uma diferença ali? O jeito de falar? O que tu tem de conselho para dar para essa galera aí que quer passar para essa... trocar, ou sair do premium e vir para a parte popular, ou da parte popular e ir para o premium? Então, o vendedor Mercedes, ele tem que estudar mais o carro. Não que na Fiat eu não estudava o carro, mas a série de opcionais que vinha na Mercedes é muito superior ao que vinha nos carros da Fiat. Lá era um tipo de venda diferente. Eu vendia muito carro financiado. Era uma venda que era um estilo diferente. Na Mercedes eu vendo muito carro à vista. Antes de entrar na Mercedes, eu achava que, assim, eu ia vender pouco carro, ia vender, sei lá, 2 carros por mês no máximo, porque eu achava que no Brasil não ia ter tanta pessoa com poder aquisitivo de comprar uma Mercedes. Mas, assim, eu tô vendendo igual ou superior que eu vendia na Fiat. Uhum. Porque, assim, eu não vendo naquele nicho que vai na minha... A venda na Fiat era muito presencial. Eu nunca vendi por internet na Fiat. Ah, não, já vendi, mas bem pouco. Já vendi... mas muito pouco. Não era o resultado. Não era o resultado. A venda que eu faço da Mercedes é muito diferente. Por exemplo, hoje quando a gente foi tomar um café, eu tava vendendo uma CLA 35 para um cliente do Mato Grosso. Eu vou postar esse vídeo hoje só pra ficar de registro. Eu falei assim, não, cara, não dá pra postar isso aí não, eu tava todo enrolado, tava vendendo a AMG. Eu falei, pô, eu queria estar enrolado assim nesse momento. Porque assim, é uma venda diferente, a gente acaba tendo que confortar ele, mostrando que a gente é um concessionário, que a gente já tá há mais de 60 anos no mercado. Aí eu faço vídeo, faço FaceTime, faço vídeo do carro falando o nome dele, às vezes mostra a hora, pra ele ver que, diante de tantos golpes que tem na internet, a gente tem que mostrar toda a nossa credibilidade, pra ele sentir confiança de comprar um carro à distância. Porque assim, a gente não tá falando de depositar R$1.000 à distância. R$1.000 já é dinheiro pra caramba. Imagina comprar uma CLA dessa que custa quase 500 mil. Porra, até aproveitar, então, cara, um dos objetivos do piloto automático, aproveitando a deixa, é trazer consciência pro consumidor. A ideia é a gente trocar a ideia de uma forma descontraída, é a conversa, é o que você tava mostrando nessa conversa de mais cedo, que o segredo do podcast é você não interromper, as pessoas conseguirem colocar, sim, embora eu interrompa um pouco. Mas assim, como é que você vê o papel desse crescimento de venda na tua vida, com um alinhamento na tua vida pessoal? Como é que essa questão de golpe, então, você separa... A profissão vendedor já é muito pichada no mercado.
Tanto que às vezes eu vou atender um cliente, por mais que eu seja um. Cara, eu sou muito transparente no meu negócio. E por mais que. E muito honesto também. E por mais que você seja honesto, transparente, se você não falar um defeito do carro para aquele cliente, ele acha que você tá enganando ele. Ele já é vacinado. Ele entra numa concessionária já assim, caraca, esse vendedor vai me vender mais caro, vai não sei o quê. Por mais que você, às vezes, você tá rasgando o preço, já sendo honesto com ele, falando o que dá para fazer, mas ele já é vacinado porque outro vendedor aí, em outro tempo, pode ter feito alguma coisa errada, cobrado a mais alguma coisa que não era para cobrar, e aí eles já são meio assim, sabe, na defensiva. É muito triste isso, porque eu não sou assim, mas eu pego muito cliente assim. É que eu acho que o online, cara, ele possibilitou muito, que eu acho que nem tem em diversas profissões, você ter algumas coisas fake e as pessoas num medo. Como é um automotivo que já tem uma desconfiança, as pessoas ficarem mais desconfianças Sim, ainda. o online tem. O que você Tem consideraria, isso assim, também. 3 cuidados que são básicos e dificilmente vão te deixar cair num golpe, numa venda, assim, da galera que se passa, né? Uma Cara, venda e uma compra, um né? conselho. Não, uma venda e uma compra, assim, como ter segurança Então, e diferenciar de quem é sério e não é, de Então, primeira. vamos supor, que você está comprando um carro em outro estado, quer comprar um carro numa loja em outro estado. Eu verificaria o histórico dessa loja, ver se tem algum processo judicial, perguntar para amigos da região quanto tempo aquela loja está ali naquele mercado, se conhece o dono, se é uma pessoa séria. Para comprar à distância também, faria o laudo cautelar do carro, para saber se o carro tem histórico de roubo, de furto, se é de leilão ou não. E aí, pediria pro vendedor fazer um vídeo do carro, pedir para ele mandar o documento, ver se está no nome da loja. Não depositar o valor em nome de terceiros, só deposita o valor no nome da loja ou de quem está o carro. Eu acho que são esses cuidados que tem que tomar para não cair em golpe. Em último caso, se você quiser, vai até a loja, porque aí é melhor ainda. Mas caso você não consiga ir até a loja, for muito longe, achar inviável ou por falta de tempo, se você seguir esses passos aí, você não vai cair em golpe. Não, eu acho que ainda tem, dentro dessas relações que, pô, o meio digital nos proporciona hoje, você falou, cara, você tem relacionamento no Brasil todo. Eu acho que não é um trabalho da noite pro dia também, conforme você vai tendo tempo, você consegue falar pro teu cliente, eu costumo falar isso também quando eu tô vendendo um carro, eu falo, cara, olha, você é da onde? Olha, a gente ainda não sabe, mas provavelmente a gente tem alguém em comum. Em breve eu quero achar alguém que a gente tem em comum, porque eu quero que você pergunte de mim. Eu falar de mim é muito fácil, mas calma aí que a gente vai achar alguém. E sempre acha. Eu acho isso do amigo em comum é a melhor coisa. Eu atendi um cliente essa semana, e aí ele falou assim, pô, cara, eu sou atendido aqui na concessionária em São Paulo, mas os caras não me atendem muito bem. Eu vi que a gente tem um monte de brother em comum, vou fechar negócio contigo, pô. Prefiro fechar com um amigo que eu tenha algum conhecidos em comum do que fechar com um desconhecido. E aí o cliente é de São Paulo, em São Paulo tem inúmeras concessionárias de Mercedes, mas ele vai vir comprar aqui comigo no Rio. E agora, Eu acho assim, isso muito legal. quem compra mais? Os amigos que você fez no negócio ou os seus amigos que eram os teus amigos antes de você estar no negócio? Não, meus amigos, cara, porque assim, eu vim muito de baixo, então nem todos os amigos que eu tenho têm condição financeira de comprar uma Mercedes. Uhum. Mas eu tenho certeza que quando chegar lá naquela fase de comprar, eles vão comprar porque eu tô sempre alimentando a semente ali da Mercedes na vida deles. Alguns têm carro premium, ele mas... talvez não vá comprar hoje, mas com certeza quando ele for comprar a Mercedes vai ser contigo. Com Ninguém certeza. mais. Não tem como, tem jeito. E tem amigos, cara, hoje mesmo, vindo pra cá, a gente tava, meus amigos, a maioria dos meus amigos me seguem nas redes sociais, né? E todos meus, eu virei meio que participação de sonhos. Todos os meus amigos falam assim, Pedro, um dia eu vou comprar uma Mercedes contigo. E, cara... Eu já escutei isso no almoço que a gente foi. Isso vai ser... Pedro, ainda vou comprar a Mercedes contigo, vai coroar aquele momento, né? Então acho que isso é muito importante, é maneiro pra caramba você... Porque a Mercedes é um sonho. Então, assim, é muito legal você fazer parte do sonho na vida das pessoas. E ainda mais eu vendendo para um amigo meu. Nessa parte de venda, eu tenho notado assim que a gente passou um período dificílimo, que esses últimos 2 anos de pandemia, né? Mas eu tenho notado que no mercado premium, no mercado de luxo, as coisas mais caras parece que meio que se beneficiaram durante esse período. Lá para vocês foi assim? No início da pandemia, tava todos os lojistas estocados.
E aí tava todo mundo com a ideia o seguinte, vai todo mundo parar de trabalhar, vamos liquidar os carros pra gente ter caixa, caso aconteça alguma coisa a gente tenha dinheiro. Mas foi pelo contrário. Como na pandemia as fábricas pararam a produção por falta de produtos, os valores dos carros aumentaram muito. Então quem tinha produto acabou apurando o maior valor no carro. E aqueles carros mais caros acabaram sendo vendidos porque, assim, tem muita gente que, sei lá, é triste, mas foi por conta disso. Perdeu alguém da família e aí acabou pensando, pô, será que vale a pena eu ter não sei quantos milhões na minha conta ou eu morrer e ter tido aquele carro que era o meu grande sonho? Ele escolheu literalmente viver, né? Exatamente. Cara, eu lembro no início da pandemia, eu vendi os carros mais caros da minha vida. Eu vendi uma GTC Roadster por um senhor de quase 80 anos. Quanto que vale um carro desse? Eu vendi por 1.300.000. Então, assim, e o cara me falava, pô, Pedro, eu tô assustado com esse negócio da pandemia, eu sempre quis ter esse carro, mas eu não tinha peito pra comprar e eu quis comprar. E ele foi lá e comprou. Pandemia tá um assunto meio batido no lado da gente ficar falando como a pandemia em si, mas uma coisa acho que é fato histórico que a gente vai discutir sempre. Tem vários momentos na história que eles marcam. A pandemia acho que marcou uma grande virada de chave na humanidade. Não foi nem... Porra, a gente tem um monte de meio de comunicação diferente, cara. O podcast mesmo ganhou um papel depois da pandemia, assim, absurdo. Principalmente no Brasil, né? A própria venda dos carros digitalmente eu vejo lá na loja, eu era o único vendedor que vendia no digital. Só que a partir do momento que todas as lojas estão fechadas, como é que você vai vender um carro dentro da sua casa? Então, era pro digital. E aí eu fui vendo, todos os vendedores lá da loja foram todos migrando pro caminho que eu tava seguindo. Então, aquele vendedor mais velho, que já trabalha lá na loja há 30 anos, tava seguindo o meu caminho de uma pessoa que tava lá há 3. Então, eu fui meio que influenciando. E nesse período da pandemia, cara, assim, historicamente, foi um dos períodos que eu mais vendi mais carros da minha vida. Foi muito bom. A gente tem, eu acho que no mercado de luxo, a gente tem um marco muito interessante de um movimento das marcas, né? Teve uma reorganização total das marcas, acho que no globo, se a gente falar mundialmente, as marcas, elas mudaram um pouco dos papéis. Para bem um movimento mais claro, é a da Mercedes fechando a fábrica no Brasil e a BMW meio que vindo com pressão total, dando uma massificada nos teus carros. Sim, é porque... Como é que é a tua leitura da galera que vai começar assim, pô, beleza, a gente vai ter uma realidade de carro diferente e todo mundo tem esse medo de... A pergunta de ouro, né? Os carros valorizam ainda por mais quanto tempo? Quando os preços voltam para a realidade? Então, qual é a estratégia da Mercedes? Vou passar por aqui. A BMW ela tá emplacando muito mais carros que a Mercedes porque ela quer vender volume. Ela tá conseguindo fabricar os carros. A Mercedes, como ela fechou a fábrica do Brasil e ela não tá conseguindo produzir, inclusive tem vários carros. Os carros mais especiais da Mercedes são os V8. Os V8 não estão chegando porque é veículo a combustão, a gasolina, e saiu uma lei lá na Europa que esses carros poluem muito o meio ambiente. Então eles não vão ser produzidos. Por exemplo, ano passado eu vendi G63, esse ano não tem G63. Então, o posicionamento da marca é vender poucos carros, mas conseguindo um valor maior por ele. Então, quem tem um Mercedes-Benz hoje é um cara muito exclusivo. Você não vê nova classe C na rua aí andando igual a gente vê Série 3. Série 3 a gente vê 1.000 andando na rua. Agora, nova classe C, cara, se eu não me engano, eu acho que eu vi só 2, 3 vezes no máximo. É um carro que é muito exclusivo e quem comprar vai ter a exclusividade. Por isso que vai pagar um pouquinho mais caro pelo produto. Não, e eu acho que é importante, cara, salientar, é realmente uma venda diferente, porque é muito difícil se comprar sozinho um carro premium hoje. Se você está comprando o carro certo. Se a gente pegar a Mercedes, por exemplo, ela tinha carros que estavam... O que mais me chama a atenção, queria a tua opinião, é o caso da C63 V8, plataforma W204 ainda. Que para mim é um dos carros mais bonitos que existem. Sim. Para quem eu não tô... Você coloca na tela aí, por favor, Johnny, só pra gente ver. C63 W204. Para mim é uma das carrocerias mais bonitas da Mercedes. Quem olha
e não é talvez gearhead do mercado, vai falar assim, pô, carro antigo, mas todo mundo que sabe o suprassumo, ele é um V8 original aspirado, né? Biturbo. E sabe o que que é legal desse carro? Cara, a gente tá. A Mercedes é uma marca que só valoriza. Outro dia eu vi pessoas vendendo SLS, aquela Asa de gaivota. O nego tá pedindo 1,5 milhão no carro. Era um carro que era vendido 0 a 600 mil em 2012. Então, assim, quem comprou Tem esse cliente que hoje não tira ainda da garagem, né? Não Porque tira. tem medo. Se valorizou mais Tem- que a ação, né? Porque é peça histórica. né? Exatamente. Essa C63 que ele tá dando exemplo é carro que tá muito valorizado. E se for o Black Series, que acho que se não me engano só tem 12 no Brasil, carro de 1,2 milhão. Um carro 2012, 2013. Então, assim, é um investimento alto você comprar uma Mercedes AMG, mas dependendo do modelo, pode ser que o valor duplique, triplique. A gente não sabe. A gente, na Uhum. verdade, não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? O que é plique? Não, Como assim? o Johnny, O valor, é a o valor duplique. W204, É essa aí do é Ah, Plique, atual. tá, entendeu? entendi. C63 Nesse caso aí, W204. mais que duplicou, né? Imagina. E não é a perua, não, é a quadrada. Imagina, em 2012, você comprar um carro de 500 mil. 2011. Cara, em 2012, 500 mil era dinheiro pra caramba. Então, quando você comprou o carro naquela época, era um período que as pessoas falavam assim, tu tirou o carro da concessionária, tu perde 20% por ano. Então, tu vai botar 500 mil, mas você sabe que você vai perder aí 100 mil todo ano. Sim. E pelo contrário, quem comprou esse carro em 2012 já usou 10 anos, que a gente está em 2022, e o carro triplicou de preço. A gente tá tendo uma Então, qual é a virada. explicação disso? Isso meio que joga aquela teoria de não ter o carro e alugar o carro, ela fica meio de escanteio nesse Exatamente. caso, né? É que nem a gente vê. Porra, isso aí belo ponto, cara. Porque esse assunto tem batido na minha a porta essa semana inteira. acontecendo aí com a Porsche, que é um carro que a gente vê uma Zero, se você for encomendar, 200 mil mais caro do que uma semi-nova que tem pronta entrega. De ver no mercado de relógio também, Rolex é uma marca que não tá fabricando relógio. E quem tem pronta entrega tá pedindo aí um valor muito mais acima, às vezes até o dobro. Então é isso. Quanto menos produto tem circulando, mais valioso ele fica. E a Então, percepção assim, de valor passa a ser uma joia, né? O Rolex é uma joia. Ele te entrega exatamente. uma experiência. A Maybach aí, a gente tá falando de 5 milhões e 800. Mas será que daqui a um tempo, se só tiver ela na América Latina, ela não vai valer o dobro? Sim. É, bem Então, possível. então quem botou 5 milhões e 800, poderia achar assim, paguei 5 milhões e 800, vou tirar da concessionária, vou perder 20%. Mas se ela valer o dobro daqui a 2 anos, 3 anos, É. você vai ter feito um excelente negócio. E tem uma nova tendência que aí eu particularmente acho que a Mercedes está tirando onda e está ditando um novo design nos carros elétricos. A gente vem o Prius lá, né, como um dos pioneiros dos carros elétricos mais conhecidos. Já tiveram outros antes, mas o Prius vem para trazer uma imagem de carro elétrico quadrado, da família. Não é um carro que entrega design, ele entrega funcionalidade. A gente está vivendo um boom dos carros híbridos elétricos. Não é mais um assunto para mim que é a questão de escolha. Quem gosta de elétrico não gosta. A Europa já impôs isso. Por isso que os V8, que poluem, a G63, tá tendo uma descontinuidade. As que ficam para trás começam a receber um status de joias, porque tem produção limitada. E, cara, a nova geração de elétrico da Mercedes... Qual é o modelo dos elétricos, dos esportivos que mais te chama atenção? Se você tivesse com dinheiro forrado na conta, se fosse escolher o elétrico da Mercedes, qual seria a tua escolha? Então, tá chegando pra gente um elétrico muito especial, que é o EQS 53. Joga o EQS 53 mesmo. Ele é Johnny, se não for o C63... Ele é um AMG elétrico. Então, isso é novidade. A gente tá vendo aí que a Volvo, virou uma das pioneiras aí de eu carro sou elétrico fã do da Brasil. marca. Eu sou fã da marca. Volvo? Da Volvo. Eu também. E aí, assim, até o C40 já é elétrico, então a Mercedes tá vendo que tá tendo procura. Eu direto agora, eu tô atendendo alguns clientes que estão me pedindo elétrico e não tenho pra vender. Esse aí é o EQS. Esse é o EQS que vai chegar. Esse carro já tem pronta pronta entrega? Não. Tem fora do Brasil. Aqui no Brasil não tem. A gente vai ser um dos primeiros do Brasil a receber esse carro. Esse carro tem quase 700 cavalos de potência. Tem previsão de chegada dele? Chega esse ano ainda? Em junho. Em junho? Chega mês que agora, vem, mês que vem. Já tá vendido. Então, Já tá vendido? Já tá vendido. então compromisso, tá, Pedro? Já tá sabendo E agora. quem comprou esse carro é uma pessoa apaixonadíssima por carros V8.
tem G, tem GT, GTR, tem GT63, apaixonado pela marca, mas queria ter uma experiência de ter um elétrico em Esse casa. carro Então o tem Pedro já tem uma dívida aqui, tá assumida publicamente. Fazer um material piloto automático da EQS Vamos ao fazer. vivo quando chegar. Esse carro deve ter um torque fenomenal, né? Dá um soco no banco quando tô pisando no acelerador. O carro é fenômeno, né? E ele é totalmente automático? Totalmente elétrico. esse Totalmente elétrico? Totalmente. E tu tem noção de durabilidade, de bateria, de Então, quanto ainda que não dá saiu pra a rodar? ficha técnica do carro, mas a Mercedes, cara, assim, tecnologia ela tá cada vez melhorando. O primeiro elétrico que a gente lançou foi o EQC 400. O EQC 400 você podia rodar aí 400 km com ele elétrico. Pô, legal, chega quase em São Paulo. E era um carro que tinha 400 e poucos cavalos. Então, assim, era um carro que andava bem e era 100% elétrico. Aí esse ano vai lançar o EQS, que vai chegar agora, né? Depois vai vir o EQA, que é montado em cima da plataforma da GLA, e o EQB, que é em cima da plataforma da GLB. E assim, eu acho que daqui a fábrica pelo menos está dizendo que até 2025 aí vai lançar mais 40 carros elétricos. Agora, uma pergunta bem específica, não precisa ser pra agora não, tá, cara? Ah. Você sabe dizer se a EQS ela tem um emulador de experiência interna de som? Não sei te dizer. Porque tem essa discussão agora que os carros elétricos, De fazer barulho, né? pra quem é purista e gosta de um bom Eu motor, acredito que venha, sabe por quê? Porque é um carro muito especial e a Mercedes, ela não peca, né, nessas experiências e acabamento. Então, com certeza... eu andei acredito num que carro deve essa vir. semana. É pra dar o som de motor, é Então, isso? eu andei. É porque É muito desculpa legal. te cortar, mas porque você vê a Fórmula E outra constrangedor, experiência. né, cara? Tá acostumado a ver a Fórmula 1 gritando. Porra, quando saiu a Fórmula E, os carros não faziam um barulho, cara. Porra, tu fica esperando, falta alguma coisa. A Fórmula E, eles querem trazer um apelo de compensação do barulho dos motores para o ambiente que as corridas vão ser inseridas, né? Querem fazer perto do Coliseu em Roma e a ideia que estão vendendo, vem do pneu, é se apaixonar não pelo barulho do motor do carro externo, mas pela cantada do pneu. Talvez seja a nova música da Fórmula 1, não é mais o motor, são os barulhos de pneu cantando, que são as freadas, o gerenciamento no elétrico é muito importante. Mas eu vejo que, assim, a galera que tá indo pro elétrico, pelo menos na Mercedes, que são os elétricos mais caros, a galera tem outros carros dentro da garagem. Entendi. Então, o elétrico é mais uma experiência. O que ele proporciona? Ele é um carro sustentável, é um carro que tem um torque muito forte, ele é silencioso. Então, as pessoas veem essa qualidade. Porque quando ela quiser sair com um carro esportivo, que tenha motor, provavelmente ela vai ter também na garagem. Entendi. Agora, Pelo menos o público que a gente vendeu os primeiros EQCs eram esses. Por exemplo, tem um do cliente que comprou um EQC, ele tem uma Ferrari em casa. Então ele já tem aquele carro para ele andar, que tem um barulho, mas ele tem um carro elétrico, que é um carro que é uma outra proposta para ele. Agora, o EQC, O leque dele ele tem essas outras propostas. ele carrega junto com esse pacote de inovação também o pacote ali de assistência ao motorista, piloto automático semi-adaptativo, inteligência artificial. Tem tudo isso. E o bacana do EQC é que, assim, você comprando o EQC com a gente instala uma ilha de eletricidade na tua casa, rápida, que aí você bota na sua garagem e você consegue carregar o carro todo em 8 horas. Então, assim... Tipo um celular, chegou em casa, botou na carga, mãe tira. O carro leva... Isso é uma particularidade da Mercedes ou é Da o Mercedes. grupo? A Mercedes, ela fechou uma parceria com uma empresa que... A experiência tem que ser completa, né? Porque se você vai ligar o carro e não tem onde ligar... Não, e o carregador que vem no EQC é um carregador de você ligar em qualquer tomada. Então, esse carregador demora mais para você carregar. Sim. Então, ela bota o rápido na sua garagem e o outro. São 2 carregadores. Mas, assim, como são 400 quilômetros, cara, só se você for viajar. Se você for andar na cidade, você não vai precisar carregar o carro toda hora. Então... Até porque ele tem reaproveitamento de energia, né? Sim. Ele, enquanto anda, dependendo do cenário, ele tá se recarregando, né? assim, depende do modo que você vai conduzir o carro. Aí vai dar 400 quilômetros ou mais ou menos. Mas assim, você tem que dormir também. Então quando tu chega em casa, tu bota o carregador lá, já vai carregar alguma coisa. Igual o celular, tu faz isso todo Só dia se com o celular. chegar em casa 9 horas da noite. Quando você acordar às 7 horas da manhã, já tá tudo carregado. Sim. Pô, a gente tava Então, falando Não tem erro. A gente falou de EQC, cara, falou de AMG, falou de Maybach. E você tá indo para um curso agora
Como é que... Isso aí é em primeira mão. Nem todo mundo lá da loja sabe. Eu procuro também guardar um pouco das minhas coisas. Não saio contando pra todo mundo. O Igor até falou assim, pô, Pedro, tu é o que mais vende AMG do Brasil, por que tu não fala que tu é o pai das AMGs? Eu falo, não, cara, eu não gosto Bolando a disso. fogueira. Eu não gosto disso. Eu gosto de ter as coisas pra mim, sabe? Eu não procuro ficar expondo, falando tudo, às vezes querendo ser mais do que eu sou. Eu acho que a humildade aí é o primeiro lugar pra tu chegar onde você quer. Falando aí do lançamento, a Mercedes me convidou pro lançamento da nova SL lá fora. O carro vai ser um lançamento mundial. Não tem nenhuma loja do mundo. E eu vou no lançamento, vai ser em Madrid mês que vem. E a gente vai querer conteúdo, você do Piloto Automático, segue lá, ó, @PedroAgoMercedes. Você vai ter o conteúdo lá e segue o Piloto Automático também, que você vai ter o conteúdo nos 2 lugares. Não é, Pedrão? É isso, vou fazer toda a cobertura aí pra vocês. Repete qual é o carro pra gente? A nova SL. Nova série. Então aproveita você que tem todas as curiosidades possíveis e imaginárias, já contribui pro treinamento dele, que ele vai lá pra poder falar sobre isso, Isso aí. você já manda as E perguntas. joga pergunta no direct dele, porque o direct dele tá bombando. A gente precisa que esse homem tenha um assessor de imprensa até o final do ano. E o legal falar desse convite é que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar, né? Desde o meu intercâmbio que eu fiz, eu sempre viajei. Eu gasto quase todo o meu dinheiro com viagem. Eu amo carro e viagem, são as 2 coisas que eu mais gosto. Belos amores. Eu acho que assim, a viagem traz experiências que a gente guarda para nossa vida toda. E assim, eu já fui outras vezes para a Europa, mas nunca a convite da Mercedes. Então eu fiquei muito emocionado no dia, chorei tudo, porque era uma coisa que eu nunca imaginava. Eu me senti muito assim, muito abençoado de ser escolhido pela fábrica. Só vão 12 pessoas aqui do Brasil. E a maioria é dono de concessionária, gerente. E eu sou um vendedor, que comecei como fotógrafo. E eu fui escolhido lá para ir no lançamento desse carro, que é uma coisa mundial. Vai ter o jantar lá com o presidente da marca. Então é uma coisa muito exclusiva e eu vou querer mostrar tudo. Vai estar tudo lá no meu Instagram, vou fazer vídeo mostrando tudo aí pra vocês. E a gente vai acompanhar. E a gente tá feliz pra caramba por isso. Não é porque tu vai fazer nada pra gente, mas é porque, porra, cara, aqui ninguém... a gente sabe do esforço que é pra chegar. E é o dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa tem um sonho e a diferença de pensar e fazer é muito grande, cara. Tem muita gente com ideias fenomenais, Aí, às vezes, o cara tem até disposição pra fazer, mas não põe em prática, né? Exatamente. Então, porra, essa tua trajetória lá, cara, e é uma coisa de família, né? É uma coisa que, porra, tu traz o teu pai no teu peito esse tempo todo, tu traz esses ensinamentos, essa coisa que você botou na sua cabeça lá atrás e tá agora se emocionando por uma viagem dessa, que com certeza você poderia pagar do seu bolso pra estar lá. Mas é diferente. Eu acho que... É uma satisfação de ganhar mesmo, né? De Com vencer. certeza. Eu acho que a viagem coroa meio que assim um trabalho, né? É uma, sei lá, acho que é uma prova de resiliência, né? É a uma hora que você pega premiação é uma premiação pra eu ver que eu tô no caminho certo, que eu posso além. Cara, não tem nem palavras aí, foi muito maneiro. E vamos com tudo, quero filmar, vou mostrar lá o carro. Pô, acho que eu vou me emocionar quando ver o carro também, porque é uma novidade. Se emociona, cara, porque vale é isso. cada gota de lágrima. Tem vaga pra acompanhante, não, cara? Vai na mala, né? Posso carregar tua mala lá, pô. Tu pode despachar o Igor. É isso aí. E é isso. Legal também é falar que assim, quando eu comecei lá na loja, eu nunca imaginei aonde eu iria chegar. Mas é amor, é trajetória, é focar naquilo, Exato. Cara, às vezes eu fico lá na loja, tipo, dá 6 horas, todo mundo quer bater o ponto e ir pra casa. E eu fico lá. Pra mim aquilo ali é uma casa. O momento que eu mais gosto de fazer filmagem lá na loja é a hora que vai todo mundo embora. Que é aquele meu momento sozinho, com os carros. Não dá vontade de ir embora. Sim. Dá vontade de ficar ali no meu... Pô, fazer... Um colchãozinho ali, No meu amanhã eu já tô negócio. aqui. Não, eu acho que assim, esse lance de fazer o que a gente gosta faz diferença demais.
como é que você considera a experiência do que você tá fazendo agora? O que foi vir no piloto automático, gravar um podcast? Você que no Então, início falou que nunca tinha feito, nunca tinha falado. Isso foi, cara, meio que fazer o podcast caiu como uma luva, por quê? As pessoas me veem hoje, né? Tipo, eu tô me vestindo melhor, trabalho numa grande marca, então as pessoas têm aquele muito pré-julgamento de quem me conhece agora. De, sei lá, tem gente que vai lá na loja e acha que eu sou o filho do dono. Mas não sabe que minha trajetória, eu sou um moleque novo, mas já trabalho com carro há 10 anos, trabalhei na Fiat Telemarketing, sabe? Já trabalhei como faxineiro, já trabalhei, construí o caminho todo aí trabalhando com automóvel para chegar onde eu tô hoje, que eu sou o vendedor mais novo da marca. Mas assim, é porque eu corro atrás, eu faço o que eu gosto, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E essas conquistas aí é só motivação, cara. Você se sentiu à vontade pra falar aqui? Assim, com Cara, câmera? Cara, estou super à vontade. Eu acho que é a minha vida. Eu tô batendo um papo com vocês. Um conselho pra quem vai vir gravar um podcast aqui. Cara, é muito tranquilo. É um papo descontraído. É só você falar exatamente a sua trajetória, o que você gosta de conversar. Isso aqui é um bate-papo. Então, acaba fluindo, a gente acaba se empolgando falando de certos assuntos. E aí vai, é só ser natural. Não, e cara, pô, o papo fluiu pra caramba, porque eu acho que principalmente existe uma amizade entre a gente. Sim. E acho que a experiência do podcast, pra mim também, pô, é irado, cara. A gente tá batendo um papo, tá trabalhando aqui, tá se divertindo, tá na resenha. Tá faltando um café. Mas no próximo teremos café. E é legal que assim, a gente torce um pelo sucesso do outro. Eu sou amigo do Igor, eu torço que isso aqui exploda e vai explodir. Assim como ele torce também que dê tudo certo pra mim, que eu exploda também. E a gente vai explodir junto. Não, é maneiro. Vamos E que assim, vamos. um agradecimento aí, cara. Porra, fico amarradão de você ter vindo. Pô, uma honra te receber, ainda mais no nosso episódio inaugural, né? Porque tantas vezes, cara, com o Pedro, acho que foi um dos caras nesses últimos... Vamos lá, durante a pandemia a gente se aproximou pra caramba, né? E tem um negócio que é legal falar também. A Weed Motors surgiu de tanto que eu falar pro Igor. Eu falei, caraca, Igor, porra, tua loja é a maior referência de oficina do Rio de Janeiro. Tu tem que abrir uma loja, cara. E aí... Tá decolando aí também. Não, eu tô ainda caminhando, aprendendo, mas o que eu acho maneiro... A gente faz muita troca, eu vendo muito carro, mas ao mesmo tempo tem muita coisa de mecânica que eu não sei, então eu pego um pouco o Igor e o Igor pega muita coisa de vendas comigo, então a gente rola essa troca aí. Cara, então deixa eu aproveitar e fazer uma cobrança aqui, é bom lugar pra deixar, né? O cara tá me devendo um almoço, porque toda sexta-feira, não importa, depois de meio-dia, a gente faz uma troca de ideia. E esse momento eu tenho, acho que espero ter aqui várias vezes. Com quem vier aqui, eu tenho com o Diego, foi o que uniu a gente. Johnny, que tá ali quietinho por trás das câmeras. Pô, toda conversa começa aqui, não pode ser bater papo, tem diferença de bater papo e conversa. Acho que aqui sempre vai ser uma conversa. Vai ser. Porque quando eu tô com o Diego, quando eu tô contigo, quando eu tô com o Johnny, é impossível não ter uma conversa depois que eu não penso fazer uma coisa diferente ou que me inspire. Exatamente. Isso muito foda. A gente conviver com pessoas que nos inspiram, porra, que tem um alinhamento, faz diferença pra cacete, irmão. E com certeza, de tudo que a gente foi falando, cara, porra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente troca ideia de mecânica. E a gente meio que, pra selar, né? Você já era cliente da Weedman, a gente não se falava, mas tu tava com uma experiência lá numa Evoque, que você queria colocar uma roda pra surpreender um cliente e a gente... Irado. É isso aí. Não, eu sou prova disso tudo aí, porque desde o início que a gente teve essa ideia, o Igor tá sempre falando de você. Cara, o Pedro é o cara certo pra estar lá, ele tem muita informação pra dar, é um cara que tá voando, tá no auge. Espero de coração que esse auge, porra, esteja muito longe ainda, porque a gente vai procurando um auge atrás do outro. Vou continuar aqui torcendo sempre, a casa tá aberta pra você. E foi um privilégio estar com vocês aí. Agora... Informações lá do piloto automático lá de Madrid. Isso aí, piloto automático de Madrid, cobrindo a Mercedes. Diretamente de Madrid, lançamento da nova SL. É isso. Agora, uma pergunta que eu vou fazer, acho que fazer pra todo mundo que vem aqui. Quem que você gostaria de ver aqui no piloto automático? Boa. Vamos chamar o Alfredão? Alfredão! Ó, você fez comentário, falou que tá voando,
tá devendo uma entrevista, porque o Jamar tá tudo com uma cajada só, você tem pouco isso tempo no Rio. Eu acho ótimo, super apoio, concordo. E prometo que terá um café aqui te esperando. Exatamente, com certeza. Isso aí. Então, próximos episódios, teremos conteúdo diretamente de Madrid. Segue lá no Instagram, segue o Instagram do Pedrão, @PedroAgroMercedes. Agro não, Ago. Pedro Ago Para Mercedes. facilitar, coloca aí na tela. Quem Isso dera aí. fosse agro. Pode ser, tá cara. com De dinheiro. repente, do agro, tu Eu vai pro vendo agro. muito pra galera do agro, hein? É. A galera tá com A galera dinheiro tá aí bom. fora. Agro é tech. É isso aí. Agro é car. É isso aí. Demorou. Pedrão, muito obrigado. Valeu, E pra tamo você junto. que viu esse episódio até o final, curte, compartilha, segue, bota o sininho, faz o que tiver que fazer, compartilha pra Pode gente ser, ter... divulga aí, Isso vamos aí, que explode. vamos. Não, agora olha vai só, pra era dentro. esse sininho, a gente tá pegando agora, a prática já é melhorando. Esse sininho, inscreva-se no canal para começar lá no início do vídeo, quando você ainda Exatamente. dava com paciência, Não mas se você importa. aguentou até aqui, pô, cara, é A gente é tem uma que... comprovação da tua a gente tem que paciência. bombar, ganhar mais seguidor do que ex-participante de BBB. É isso aí. E nós vamos nessa Pode aí. ser, segue a gente, Mas a gente compartilha. não vai conseguir sem vocês. Então vocês estão vendo aí, por favor, curte lá, segue no Instagram, segue o Seu Pod. Mais tarde a gente vai estar aí falando sobre o Seu Pod. O Seu Pod é a casa onde a gente está aqui hoje, que foi uma ideia que surgiu de 3 malucos. E a gente vai ter vários podcasts em cima daqui. Mais pra frente vocês vão entender. Mas agora é o Piloto Automático. Não se esqueça, Piloto Automático Podcast no Instagram, no YouTube, no Rumble. E aonde aparecer a gente vai estar lá, dependendo de vocês. Obrigado, abraço. Valeu.